Neste vídeo, vou apresentar uma parte relacionada à mobilidade urbana, a fim de poder contribuir para o aprimoramento, para o crescimento do conhecimento com relação à mobilidade urbana. A mobilidade urbana, ela está prevista pela Lei 12.587 de 2012. E o que seria a mobilidade urbana? A definição diz o seguinte, que a mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Então, a mobilidade urbana são esses deslocamentos de pessoas, cargas, fazendo as suas mais diversas atividades, seja indo ao trabalho, seja indo à escola, seja indo fazer compras ou mesmo a lazer. Então, a mobilidade urbana está abrangendo todas estas etapas do deslocamento de cada um de nós nas áreas urbanas. Eu não vou detalhar toda a lei de mobilidade urbana, eu vou pegar apenas alguns pontos. Quem tiver interesse em ler a lei toda, vou deixar o link disponível na descrição do vídeo, onde você poderá encontrar mais informações. No caso, vou apresentar apenas alguns pontos da Lei 12.587 de 2012. Então, vamos passar agora para a parte dos modos de transporte. Artigo 3º. Temos dois tipos de modos de transporte. É o motorizado e o não motorizado. Motorizado, como sabemos, são os ônibus, os carros, as motocicletas, os ciclomotores, as motonetas, são os veículos automotores. Os não motorizados incluem as bicicletas, as carroças, as charretes. São esses veículos que têm como meio de propulsão a força humana ou a tração animal. Então, são esses aí os modos de transporte, que são o motorizado e o não motorizado. Infraestrutura de mobilidade urbana, ainda no artigo 3º. O que é a infraestrutura da mobilidade urbana? O que quer dizer isso? São as vias e demais logradouros públicos, inclusive as metroferrovias, as hidrovias e ciclovias, estacionamentos, terminais, estações e demais conexões, pontos de embarque e desembarque. Então, a infraestrutura da mobilidade urbana diz respeito a isso, as vias, as praças, os estacionamentos, os terminais, estações, pontos de ônibus, que é os pontos de embarque e desembarque. Então, são essas estruturas que são a infraestrutura da mobilidade urbana. Desenho universal. O que seria o desenho universal? Hoje se preza muito a acessibilidade de todas as pessoas, ou seja, uma acessibilidade universal. O desenho universal é o quê? É aquele que visa atender a maior gama de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais da população. Então, como exemplo, nessa figura, onde temos uma escadaria, percebe-se que ao longo da escadaria ela tem o acesso à rampa. A rampa com seus patamares, para não ficar muito elevada a rampa, para acesso das pessoas com deficiência física, que tem alguma dificuldade de locomoção, que não possa fazer uso dos degraus. Então, temos aqui a rampa permitindo uma maior acessibilidade, uma melhor mobilidade e locomoção dos usuários da via pública. Do outro lado aqui, temos um piso tátil. Ou seja, esse piso tátil ele visa dar orientação às pessoas com dificuldade visual. Então, mediante isso, a pessoa com dificuldade visual, tendo esse contato sensorial com os pisos táteis, ela é capaz de saber que ali terminou a calçada, ou então uma orientação para entrar em algum estabelecimento, para parar num cruzamento. Então, os pisos táteis também visam aí contribuir com o desenho universal para a acessibilidade e mobilidade urbana universal de todas as pessoas. Só lembrando que a mobilidade urbana, o plano de mobilidade urbana é algo que vamos falar logo a mais, ele visa promover a acessibilidade universal.
a segurança do pedestre, do ciclista, do motociclista, favorecer o transporte público coletivo, de modo que ele seja de qualidade, eficiente, pontual e com uma tarifa acessível. As diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, encontrada ali no artigo 6º. Vamos ler um pouco sobre isso. Integração com a Política de Desenvolvimento Urbano. Prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e os serviços de transporte público coletivo sobre os transporte individual motorizado. Integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Então, uma das diretrizes, essas aqui que eu listei aqui, ela visa manter as ações de modo integrado. Ou seja, o plano de mobilidade urbana, a mobilidade urbana em si, ela tem que estar integrada com o desenvolvimento urbano do município. Ou seja, ela tem que estar em consonância, em harmonia com o plano diretor do município. Então, a mobilidade urbana, ela interfere diretamente no desenvolvimento urbano e é muito importante que as ações sejam integradas, estudadas e bem planejadas, para que o nosso trânsito possa cada dia ser um lugar mais seguro, confortável e harmônico, envolvendo todos os meios de transporte, seja ele a pé, bicicleta, motocicleta, carro, transporte coletivo, envolvendo todos de modo harmônico e seguro. E também uma das diretrizes é a prioridade dos modos de transporte não motorizados, que, como dito anteriormente, são as bicicletas, transporte a pé, os veículos de tração animal sobre os motorizados e os de transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado. Transporte individual motorizado seria as pessoas que têm os seus carros, têm suas motocicletas, seus veículos automotores. Esse é o transporte individual motorizado. E o transporte público coletivo são os que são feitos aí pelos ônibus. Sabemos que o aumento da frota de carros ela tende a diminuir a mobilidade urbana. Tendo em vista, nós vemos aí os congestionamentos que frequentemente ocorrem na via pública em razão de um alto volume de veículos de transporte individual. E às vezes esse transporte individual, você vê, é só o motorista que está ali no carro, não tem mais nenhum passageiro que possa estar compartilhando ali do veículo. Uma das coisas interessantes da mobilidade urbana seria também a carona solidária, onde uma pessoa, ela com o seu veículo, ela dá carona para outras pessoas que a ajudam. Então, todos vão para o trabalho juntos. Aí seria em média, vamos supor assim, a lotação de um carro, 5 pessoas. Imagina, seriam 5 carros na rua se cada um fosse com o seu veículo próprio. Esse compartilhamento de veículos tiraria 5 veículos da via pública. Isso aí é algo a ser pensado, é algo a ser trabalhado, é interessante para a mobilidade urbana. E essa outra terceira aqui, a integração entre os modos e serviços de transporte, também é bem interessante. Seria, hoje em dia, o que acontece? Hoje nós vamos para o trabalho ou nas nossas motos, nossos carros, ou de bicicleta ou a pé, ou pegamos o transporte coletivo. Então, de um certo modo, já ocorre uma certa integração entre os modos de transporte. Imagina, todos nós em algum momento no trânsito somos pedestres. Então, se você vai de carro para o seu serviço, uma hora você vai ser pedestre e outra hora você vai ser um condutor. Então houve uma integração entre o seu modo de transporte a pé e até o seu carro e até o seu serviço. Então é mais ou menos isso, mas isso seria a parte mais simples. Algo mais trabalhado seria a disponibilização no meio urbano de bicicletários, por exemplo, onde a pessoa poderia ter acesso à bicicleta e depois acesso ao transporte coletivo. Ou a pessoa iria de carro até um certo ponto e depois com a bicicleta terminaria de chegar. Então seria mais ou menos isso, a integração entre os modos de transporte. Então algo bem interessante também a ser trabalhado no plano de mobilidade urbana, e acredita-se que isso deva melhorar muito a mobilidade urbana, essa integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Alguns objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, artigo 7º.
Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. Esse é um objetivo muito importante, pois sabemos que, em razão de maus planejamentos, muitas pessoas deixam de fazer parte da vida social da cidade, pois às vezes não tem nem condição de ter acesso ao ambiente urbano por motivos de transporte, motivos de falta de acessibilidade, mobilidade urbana. Então, reduzir as desigualdades e promover a inclusão social é importantíssimo. Muitas vezes vemos que as pessoas com dificuldade de locomoção deixam de acessar certos pontos porque determinados pontos não permitem que essas pessoas cheguem lá devido a haver barreiras arquitetônicas. Barreiras arquitetônicas são calçadas que não têm acessibilidade, falta de rampas de acesso e dentre outros itens. Então, reduzir a desigualdade e promover a inclusão social é muito importante e é algo que deve ser trabalhado por todos os municípios aí. Acredito que o futuro deva ser isso mesmo e melhorar a acessibilidade de todos, sem exceção, melhorar a mobilidade para todas as pessoas. Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, isso também está relacionado à acessibilidade. Proporcionar melhorias nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade. Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. Isso é bem interessante, pois desenvolvimento sustentável é um termo muito utilizado na atualidade. Ou seja, é você atender às necessidades das gerações atuais sem prejudicar as gerações futuras de terem as suas necessidades atendidas. E sabemos que no trânsito, muitas das vezes devido a congestionamentos e outras coisas mais, temos um problema ambiental de poluição, poluição visual, poluição sonora e abertura de novas vias. Isso tudo tem que ser bem planejado para que o desenvolvimento seja sustentável, pois sabemos que dependemos do desenvolvimento sustentável para podermos continuarmos a termos a nossa vida, uma vida tranquila, uma vida com segurança, uma vida sossegada. Sabemos também que outro ponto, consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Um avanço muito grande que teve nessa lei é que a sociedade ela deve participar de todo o processo através de consultas públicas, audiências públicas, câmaras temáticas, ou seja, a população ela deve estar participando constantemente das melhorias do planejamento urbano. É muito interessante isso, muito interessante, pois ouvindo a população acredito que temos condição de fazer um trânsito melhor. Tarifas, transporte público coletivo, artigo 9º. Você já ouviu falar da tarifa pública, da tarifa de remuneração? A tarifa pública, ela nada mais é que o preço cobrado ao usuário pelo uso do transporte coletivo, instituída por ato específico do poder público outorgante. O que é o poder público outorgante? Imagina na sua cidade, tem a prefeitura e tem uma empresa de ônibus. Essa empresa de ônibus, para que ela possa prestar esse serviço público na sua cidade, ela precisa passar por um processo licitatório e assim, vencendo-o, ela estará apta para começar a prestar o serviço de transporte público coletivo no seu município. Então, o poder público outorgante é a própria prefeitura do seu município. A tarifa de remuneração. O que é a tarifa de remuneração? A tarifa de remuneração é o que o prestador do serviço do transporte público coletivo irá receber pela prestação do seu serviço. E ela envolve o quê? Envolve a tarifa pública mais receitas de outras fontes de custeio. Ou seja, a tarifa pública ela é paga pelo usuário e num preço um pouco menor e depois com receitas de outras fontes ocorre esse ajuste. Ou seja, para que o prestador do serviço público de transporte coletivo público também não fique prejudicado. Ou seja, aí soma-se a tarifa pública a outras receitas de outras fontes de custeio
para fazer a de remuneração, que é a que vai poder dar manutenção a todo o sistema de transporte público coletivo. Então é a tarifa pública e a tarifa de remuneração. Temos essas duas tarifas aí a serem trabalhadas no plano de mobilidade urbana. Direitos dos usuários, artigo 14. Receber o serviço adequado, participar do planejamento da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana, ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros de forma gratuita e acessível sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de integração com outros modais, e ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Modais, como foi apresentado no início, são os tipos de meios de transporte: transporte a pé, transporte por bicicleta, transporte por moto, carro, um ônibus. Então, são esses tipos, esses modais aí. Também tem a charrete, tem muitas cidades aí que tem atrativos turísticos que ainda fazem transporte por charretes, é bem interessante e também é um modal também que deve ser considerado aqui. E então, essa parte dos direitos, ela nos remete aí ao planejamento participativo, a sociedade participando no planejamento para que todos possam sair ganhando. Então, esse aqui é apenas alguns dos direitos dos usuários. Relembrando novamente, quem tiver interesse pode acessar a lei na íntegra, que vou deixar no link da descrição deste vídeo. A participação popular, artigo 15. Órgãos colegiados com participação de representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços. O que são órgãos colegiados? Órgãos colegiados são órgãos que são onde as decisões são tomadas em grupo, ou seja, não há apenas uma pessoa que decide, mas todos decidem, todos tomam a discussão, o debate, até chegar num denominador comum. Então, órgãos colegiados são isso, e também a participação da sociedade civil e também até dos operadores do serviço de transporte coletivo também devem participar desse processo do desenvolvimento da mobilidade urbana. Participação popular é o principal. Mais um pouco sobre a participação popular, temos as ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, ou nos órgãos com atribuições análogas, audiências e consultas públicas e procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas. Mais um pouquinho aqui sobre participação popular. Competência dos municípios, artigo 18. Primeiro, planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano. Outra competência do município, prestar direta, indiretamente ou por gestão associada o serviço de transporte público coletivo que tem caráter essencial. Como disse anteriormente, no seu município, tanto o próprio município pode prestar o serviço de transporte coletivo, como ele também pode terceirizar, ou seja, seria como a licitação. Tem que passar pela licitação, então essa empresa ela estará apta a prestar o serviço público assim que ela comprovar a idoneidade, todos os processos licitatórios lá, o que é exigido para participar de uma licitação, e ela vencendo a licitação, ela prestará o serviço de transporte público coletivo. Só lembrando que os municípios também podem fazer esse serviço. Caso não tenham condição de fazer ou não seja conveniente, eles fazem a licitação e o transporte coletivo ele é prestado por uma empresa concessionária. Outro ponto relacionado aos municípios é capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do município. Então, uma das competências do município é fornecer meios pelos quais os seus servidores possam a cada dia estarem mais capacitados para poderem prestar um bom serviço, e com relação à mobilidade urbana, capacitar as pessoas, desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do município. Basicamente seria isso
cursos, seminários, congressos, né? Tem várias maneiras do município poder contribuir para o aprimoramento do seu pessoal. Aqui temos um pouco sobre as diretrizes para o planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana. Sistema Municipal de Mobilidade Urbana. Artigo 21. A identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, o plano de mobilidade urbana ele começa com essas definições. O que queremos para o município no curto prazo? O que queremos no médio prazo e no longo? Então, não vou detalhar muito sobre isso, para que o vídeo não fique muito grande, mas basicamente é ter os objetivos claramente definidos. A identificação dos meios financeiros e instituições que assegurem sua implantação e execução. Isso aqui é interessante, pois o governo federal tem programas que podem ser acessados para financiamento do sistema de mobilidade urbana aí no seu município. Não vou entrar em detalhes sobre esses programas. Estou aqui apenas uma conversa entre nós aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre mobilidade urbana. A formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanente dos objetivos estabelecidos. Isso é o que? É você saber se os seus objetivos estão sendo atingidos. Ter meios, ter condições de você chegar e analisar, esse objetivo ele foi atingido, não, ele não foi atingido, por que ele não foi atingido? Então, implantação de mecanismos de monitoramento e avaliação. A definição de metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores pré-estabelecidos também. Ou seja, o transporte público coletivo também ele deverá ser monitorado para que se possa ter ciência da sua eficácia, da sua qualidade, para saber se ele está sendo bem gerido. Módulo 2. Instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana. Artigo 23. Um dos instrumentos de gestão é a restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. Esses são os famosos rodízios, onde se proíbe o trânsito de determinados veículos com relação ao final de placa, em determinados locais, por problemas de capacidade na via, fluidez, segurança, problemas ambientais de poluição, dentre outros aspectos. Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados. Isso aqui é bem interessante, pois deve-se haver realmente esse monitoramento do ar do seu município em pontos estratégicos para saber a qualidade do ar e desta forma planejar ações para a sua melhoria. Então, estipular padrões de emissão de poluentes é muito importante para a sua qualidade de vida, para a nossa qualidade de vida no nosso meio urbano. Uma outra parte aqui está relacionada à dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para serviço de transporte público coletivo. Aqui vemos aqui uma faixa destinada ao transporte público coletivo. Sabemos que temos duas, tem a faixa preferencial e tem a faixa exclusiva. Na faixa preferencial, você pode transitar com o seu carro por ela, mas deve-se haver uma certa moderação. Você não é proibido de transitar na faixa preferencial para ônibus, mas ou seja, já fala preferencial, ou seja, o ideal é que você não transite por ela, deixe apenas para o transporte público coletivo, mas não é proibido você transitar nela por um pouco de tempo. E a faixa exclusiva, ela já é proibido você transitar por ela, já é proibido, você pode ser autuado e penalizado por transitar em faixa exclusiva. Geralmente a faixa exclusiva ela é delimitada por tachões na cor aí amarela, ela é separada por tachões, só para ajudar a você entender como que eu vou saber se é uma faixa preferencial ou se é uma faixa exclusiva. Então as faixas exclusivas geralmente são com tachões, justamente porque caso você queira entrar nela, você vai sentir o impacto dos tachões, você
para você não entrar, para ter uma melhor separação ali entre a faixa exclusiva e a pista de rolamento normal da via pública. Então, na via preferencial, você pode transitar por ela, mas com moderação e educação de trânsito, pois ela é preferencial para ônibus. Na exclusiva, você já não pode transitar por ela em momento algum, a não ser que você precise acessar uma via e você precisa cortar, ou seja, você precisa cruzar com essa via exclusiva, com essa faixa exclusiva. Aí tudo bem, para acessar outros pontos do seu município. Agora, você transitar por ela como transporte coletivo, você não pode. Na exclusiva, na preferencial pode. Mas, só lembrando, com educação de trânsito e moderação, para você não prejudicar o transporte público coletivo. Realmente, esse é o objetivo da preferencial, né? Dedicação de espaço exclusivo nas vias para transporte não motorizado. Não vou falar sobre os demais, mas vou focar apenas aqui na bicicleta. A bicicleta ela possui duas maneiras de você dedicar espaço exclusivo na via pública. Você pode separar uma faixa, uma ciclofaixa, seria uma ciclofaixa. A ciclofaixa ela é no mesmo nível do pavimento da via pública. Imagina uma área onde você está na via pública, porém tem a pintura, a sinalização horizontal, destinando aquele espaço apenas para bicicletas. Então, isso é uma ciclofaixa. No caso, tem a outra parte que é a ciclovia. A ciclovia já ela é separada da via pública. Ela é uma, como que eu posso dizer? Ela é construída. Geralmente ela é em nível, ou seja, ela está acima do nível da via pública. Alguns municípios fazem ela do lado interno às calçadas, onde é permitido isso, ou do lado externo às calçadas. Então aí você tem via pública, ciclovia em nível, no mesmo nível da calçada e um pouco acima da via pública, e do outro lado a calçada propriamente dita. E a ciclofaixa, geralmente ela é junto à calçada e no mesmo nível da via pública. Espero ter conseguido esclarecer a diferença aí. Caso você tenha outra dúvida, volte o vídeo um pouquinho e ouça novamente as definições. Agora vou falar sobre o plano de mobilidade urbana. Muitas pessoas não sabem o que é o plano de mobilidade urbana. O que será que é o plano de mobilidade urbana? O que ele contém? Qual o benefício que ele tem para o meu município, para mim? Eu devo preocupar com ele? Então, vou tentar apresentar um pouco sobre o que é o plano de mobilidade urbana. Artigo 24 da Lei 12.587 de 2012. O plano de mobilidade urbana ele é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, é isso. O plano de mobilidade urbana ele contém ali diagnósticos do seu município com relação ao trânsito, ou seja, a situação atual. Como está o trânsito aqui no meu município hoje? Aí no futuro, como ele poderá estar? Ou como eu quero ele no futuro? Isso está dentro do plano de mobilidade urbana. Ele contém estudos do trânsito do seu município, envolvendo transporte a pé, transporte por bicicleta, transporte motorizado individual, transporte motorizado coletivo. Ele envolve esse levantamento de dados, crescimento populacional, desenvolvimento urbano, perdão, desenvolvimento da parte urbanística da sociedade. Então, o plano de mobilidade urbana ele contém essas coisas e também contém as diretrizes para melhoria. São várias intervenções de curto, médio e longo prazo para você ter um trânsito melhor, um trânsito mais seguro, para que a mobilidade urbana possa ser efetivada. Então é como isso. Imagina que você precisa fazer uma viagem. Agora eu vou dar um exemplo mais simples. Você faz um plano da sua viagem. Tudo bem, eu quero ir para o Nordeste, por exemplo. Mas, e aí? Você simplesmente fala, vamos. Vamos pegar o veículo amanhã e vamos ir. Vamos pegar o avião e vamos. Não é assim que funciona. Você faz todo um plano. Você faz um planejamento. O planejamento é um plano para que você possa atingir o objetivo da sua viagem.
ir com tranquilidade e voltar com tranquilidade. Para isso você vai fazer o levantamento da sua situação atual financeira, sua situação atual em meios de transporte, sua situação atual se você tem condição realmente de ir ou não. Quanto você vai gastar de combustível, se você vai apenas de carro, quanto você vai gastar de passagem aérea, ou então até o aeroporto, em qual aeroporto que eu vou pegar o avião, eu tenho que ir até tal uma rota. Você vai fazer todo um planejamento para você chegar no seu objetivo. Então o plano de mobilidade urbana nada mais que é isso. É você saber como fazer o seu trânsito acontecer, o seu trânsito melhorar, o seu trânsito progredir. Então dessa maneira você faz o planejamento, como você faria um planejamento de uma viagem. Porém aqui você vai levar em consideração assuntos relacionados a trânsito, estudos, levantamentos, proposições, participação de todos, para ter um plano onde no futuro vai ser implantado pouco a pouco, paulatinamente. Então mais ou menos tentei explicar o que seria um plano para você entender o que é o plano de mobilidade urbana. Então o plano de mobilidade urbana ele deve contemplar o serviço de transporte público coletivo. Essa legislação ela foca muito no transporte público coletivo, pois esse tipo de transporte ele retira muito veículo da via pública, mas muito mesmo. Então ele pode colaborar e muito com a mobilidade urbana. O foco é quase que 100%, né? Não vou dizer 100%, mas o foco é favorecer o transporte público coletivo. Criar um senso na sociedade de que o transporte coletivo ele pode realmente contribuir com o trânsito da nossa cidade, mas para isso ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser acessível a todos. O transporte coletivo ele tem que ser tão bom que você prefira deixar o seu carro em casa e usar ele do que usar o seu carro. Então o ideal seria isso. Então o plano de mobilidade urbana ele visa esses estudos e levantamentos de transporte público coletivo para que possa as pessoas serem motivadas a usá-lo. Então dessa maneira contribuir para uma mobilidade urbana melhor. Então o plano de mobilidade urbana também deve contemplar a circulação viária. Circulação viária são os caminhos, as rotas, as vias públicas, a sinalização, tudo relacionado à circulação. Circulação de carga, circulação de pessoas, circulação dos modais, a pé, bicicleta, transporte individual motorizado, o ônibus, os caminhões. Então, circulação viária está relacionado com isso tudo. As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, voltando novamente, as vias, praças, túneis, passarelas, pontes, então os viadutos, então rotatórias, infraestrutura do sistema de mobilidade urbana. Não vou detalhar muito, mas basicamente seria isto. Também deve contemplar o plano de mobilidade urbana, ele deve contemplar também a acessibilidade para as pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Então, olha só que interessante. É como se você estivesse vendo o passo a passo do plano de mobilidade urbana. Ele vem favorecendo o transporte público coletivo, ele vem te mostrando o que você tem que fazer, depois a circulação viária, a infraestrutura, a melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência. Você vai levantar essas condições da mobilidade dessas pessoas na via pública. Essas calçadas estão acessíveis, os ambientes, as pessoas com deficiência têm condição de acessar esses ambientes, acessar um banco, um supermercado, um cinema. Como que está a acessibilidade dessas pessoas? Então o plano vai levantar essas condições para propor melhorias futuras para resolver essas situações. E assim culminar com a acessibilidade universal de todas as pessoas, principalmente as pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade. Às vezes você não tem uma deficiência física, mas você está talvez temporariamente com uma restrição de mobilidade. Você sofreu um acidente, trabalho, ou então no trânsito mesmo. Alguma coisa aconteceu com você, ou então uma pessoa idosa. A pessoa idosa tem dificuldade de locomoção. Então está relacionado a isso também, melhorar a acessibilidade para todas essas pessoas.
A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados. Mais uma vez, integração bicicleta, ônibus, bicicleta, carro, bicicleta, moto, a pé. Então são essas integrações. Em algum momento do trânsito nós somos pedestres, né? Somos todos pedestres, então temos que saber, eu vou a pé até tal local, eu vou pegar um ônibus e depois de o ônibus vai parar em tal local, eu vou pegar uma bicicleta e vou chegar a tal ponto. E depois eu vou voltar de bicicleta, pegar esse ônibus, pegar o meu carro ou minha moto ou vir a pé. Então mais ou menos a integração é isso. Estou apenas mostrando o que pode ser integração de modos. Mas claro que isso tem que ser planejado e muito bem projetado. E deve ser analisada também a condição local. Se a condição local permite, talvez não 100%, mas em parte dessa integração. A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária. Transporte de carga, sabemos que a mobilidade urbana interfere diretamente no desenvolvimento de um município, de um estado, de uma nação. Então o transporte de carga ele é importantíssimo. Aí os nobres caminhoneiros que fazem esse serviço árduo de o transporte de carga nas nossas rodovias, no nosso município, deve haver uma melhoria para que esse pessoal possa fazer o transporte de carga no nosso município da melhor maneira possível, sem que não haja excessos de carga, para que o município não venha sofrer com o seu pavimento, determinar rotas, horários, mas tudo conversado e planejado para que todos possam sair ganhando aí da melhor maneira possível. Ainda, o plano de mobilidade urbana deve contemplar os polos geradores de viagens. O que seria um polo gerador de viagem? Um polo gerador de viagem, por exemplo, seria um supermercado, um shopping center, um cinema, um órgão público. Então, os bancos são polos geradores de viagens, ou seja, vamos para lá, né? Então, tudo que gera são polos que realmente geram muitas viagens. Imagine aí na sua cidade, onde que você talvez imagina que tenha tanta atração de pessoas? Aquilo ali é um polo gerador de viagens. Então os polos geradores de viagens, eles devem ser bem planejados e o trânsito no seu entorno também, muito bem planejado, para que não haja um excesso de veículos no local, de modo a colocar em risco as pessoas, ou até os próprios condutores mesmo dos veículos, a fluidez no local do polo gerador de viagens. Então, polo gerador de viagem são esses edifícios, essas obras, esses prédios que atraem muitas pessoas para si. Seja para assistir um filme no cinema, seja para resolver algum problema administrativo, uma situação administrativa no órgão público, seja para resolver algum problema de pagamento, um banco. Então, isso aí, são exemplos de polos geradores de viagens. As áreas de estacionamento público e privado, gratuito ou onerosos. Então, outro ponto a ser tratado no plano de mobilidade urbana também são esses estacionamentos, hoje muito conhecido como estacionamentos rotativos. Hoje, você imaginar um município expressivo, que tem uma frota expressiva de veículos, sem um sistema de estacionamento rotativo, é um pouco difícil, pois o foco do estacionamento rotativo é a democratização do uso do espaço público. Porque imagina um local onde não tem estacionamento rotativo. Você já deve ter percebido isso. Um cidadão vai e estaciona o seu veículo lá. Vai ficar o dia inteiro. Não vai haver rotação naquela vaga. Então, dessa forma, outras pessoas que poderiam estar fazendo uso ali daquela vaga para ir resolver algum problema na cidade, alguma situação, não vai poder, porque aquele veículo está ali o dia todo. Então, um dos objetivos do estacionamento rotativo é rotacionar essas vagas para democratizar o uso do espaço público. Então, muito importante as áreas de estacionamentos públicos, privados, gratuitos ou onerosos. Tem os estacionamentos privados também, muitas pessoas dedicam, investem nessa área e todos estão contribuindo de uma certa forma para poder garantir o acesso ao trânsito no meio urbano. As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada, ou seja, é um daqueles instrumentos de gestão que vimos no artigo 23, são os rodízios
e outras coisas mais que possam ter limitação de acesso a determinados locais, seja pela sua peculiaridade local, seja por alguns problemas de espaço físico, capacidade da via, fluidez e segurança. Ainda deve contemplar também os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana, ou seja, tarifa de remuneração, tarifa pública, ou seja, tarifa pública cobrada dos usuários do sistema. E a de remuneração é o que o operador de serviço realmente recebe para custear toda a sua estrutura operacional do transporte coletivo. Deve contemplar os mecanismos, o que vai custear isso, de onde vai vir o subsídio. Então, o plano de mobilidade urbana deve apresentar isso também. Também temos aqui a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do plano de mobilidade urbana em prazo não superior a 10 anos. Então, aqui vemos a previsão de revisão do plano de mobilidade urbana a cada 10 anos. Se bem que fala não superior a 10 anos, pode ser revisado em menos de 10 anos, mas não superior a 10. Então, é um plano que constantemente está sob efeito da revisão, da atualização, pois sabemos que o trânsito é muito dinâmico e o plano de mobilidade urbana, uma vez feito, depois ele carecerá de atualizações, de revisões. Dos instrumentos de apoio à mobilidade urbana. Aqui mostra como que o sistema de mobilidade urbana ele será apoiado, ou seja, a União, os estados, os municípios, segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras, farão constar dos respectivos projetos de planos plurianuais e de leis orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados em cada período para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços. Isso aqui foi uma síntese, um resumo. Tem mais informação. Mais uma vez, quem tiver interesse, vou deixar a lei de mobilidade urbana no link da descrição do vídeo, para que posteriormente você possa estar lendo e se inteirando um pouco mais sobre a lei de mobilidade urbana. Vamos falar um pouco aqui sobre o plano de mobilidade urbana ainda, fontes de recursos e financiamento para o PLAMOB. Recursos onerosos, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, por meio do programa ProTransporte. Recursos não onerosos, Orçamento Geral da União, OGU, por meio do programa 2048, Mobilidade e Trânsito, do Ministério das Cidades. Só lembrando, essa fonte aqui, ela está relacionada à cartilha que orienta como que deve ser feito o plano de mobilidade urbana do Ministério das Cidades. Agora estamos quase terminando a apresentação. Vou apresentar alguns dados estatísticos para podermos compreender melhor um pouco sobre a mobilidade urbana. Olha só, o Brasil possui 5.570 municípios, além do Distrito Federal, dos quais, segundo a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana do Governo Federal, 3.075 municípios estão obrigados a fazer o seu PLAMOB, dentre os quais apenas 500 municípios possuem o PLAMOB. O PLAMOB é o Plano de Mobilidade Urbana, ou seja, cerca de 16% concluíram o PLAMOB. Então, só lembrando, o prazo para que os municípios possam fazer o plano de mobilidade urbana finaliza o ano que vem, em 2018, no mês de abril. Após isso, os municípios que não tiverem elaborado o seu plano ficarão impedidos de receber recursos orçamentários do governo federal para o seu trânsito, para o seu município, para atividades relacionadas aí à mobilidade urbana. Então, temos um prazo aí para poder fazer esse plano. Os municípios que ainda não fizeram têm esse prazo aí para poder fazer, mas não que não possa fazer depois do mês de abril, porque lá a lei ela apresenta isso, que você tem até abril para fazer. Se você não conseguiu fazer em abril, conseguiu fazer em maio, ou seja, você vai ficar esse mês sem poder receber recurso, mas se você fez o plano, aí volta a receber os recursos normalmente. Então não é que se você não fez, você não tem chance mais. Não, tem chance sim. Só vai ficar sem receber o recurso até que você faça
o plano. Então tem esse prazo aí geral aí dado pela lei até abril do ano que vem. Se eu não me engano, lá para o dia 13 de abril, mais ou menos, 13 ou 15, em torno disso daí. Então, segundo a ANTT, os deslocamentos acontecem por modos de transporte da seguinte maneira: 36% a pé, 4% por motocicleta, 4% por bicicleta, 27% por automóveis, 29% por transporte coletivo ônibus. Olha só que interessante, 36% a pé. Por que isso? Porque somos todos pedestres. Então, em algum momento, a gente teve que andar a pé. Não tem como a gente entrar num banco de carro, de moto, ou de bicicleta, ou então no shopping. Então, ir trabalhar, você vai ter que estacionar seu carro em algum lugar para você ir até chegar à sua repartição de serviço. Então, nesse momento, você foi um pedestre, você estava a pé. Então, 36% é a pé mesmo. E também tem pessoas que não fazem uso de veículo motorizado ou bicicleta, andam só a pé também. Então entra nessa estatística aí também. Segundo o IPEA, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de bicicletas. Primeiro lugar, China, com 66,7% da produção mundial. Segundo lugar, Índia, com 8,3% da produção mundial. E terceiro lugar, Brasil, com 4,2% da produção mundial. Então, vamos incentivar o uso da bicicleta. Cada dia mais eu mesmo sou ciclista e gosto de fazer uso da bicicleta. E recomendo a todos, pois isso todo mundo já sabe, né? Só reforçando, é muito bom para a nossa saúde, é muito bom para o nosso trânsito, mas claro, nós que também, o ciclista ele precisa ter uma segurança no trânsito para ele poder transitar ali com a sua bicicleta. Alguns locais os ciclistas preferem não passar devido à agressividade do trânsito naquele local. Então, vamos dar um exemplo. Tal rua diminuiu o número de acidentes com bicicletas. Então quer dizer que o trânsito melhorou? Não necessariamente. Talvez o trânsito ficou mais hostil, ou seja, afastando o ciclista daquele local e por isso a estatística caiu. Então por isso tem que saber analisar essa parte de estatística de trânsito. Então devemos melhorar a segurança e a fluidez aí também para quem faz uso da bicicleta. Um forte abraço aí para todos os ciclistas aí de plantão que fazem uso da bicicleta e tamo junto aí. Um outro ponto, segundo a CEMOB, um ônibus é igual a 33 veículos automotores. Média nacional é de 1,35 pessoas por veículo. Média paulistana é de 1,2 pessoas por veículo. Resultado, um ônibus ocupa 37 vezes melhor o espaço que o automóvel. Então, agradeço pela companhia, agradeço por estar comigo até aqui este momento. Ficou um vídeo um pouco extensivo, mas esse vídeo tem um objetivo também. Você pode usá-lo para treinamentos, equipes que vão estar iniciando o plano de mobilidade urbana. O objetivo foi poder, como se fosse um nivelamento mesmo. Uma pessoa que não sabia de nada relacionado à mobilidade urbana, eu tentei aqui nesse vídeo poder contribuir para que ela possa saber um pouco sobre a mobilidade urbana, para que ela possa contribuir no seu município. Então, um forte abraço para você, muito obrigado e até o próximo vídeo.